O que eu sempre costumo dizer, o que eu enxergo, é assim, que a gente tem que enxergar isso, daí não é uma invenção minha, que a gente tem que pensar global e agir local. E indo para essa visão de microscópio e depois de satélite, a gente começa a perceber problemas em diferentes níveis. Eu tendo a acreditar que a gente precisa agir primeiramente no ambiente em que a gente vive. E aí não necessariamente são problemas menores por aí, né? Então a gente está falando o problema do trânsito que a gente enfrenta no dia a dia, e não é só um problema psicológico de enfrentar o trânsito, mas é da poluição sonora, da poluição atmosférica. A gente tem a questão da água, e uma das minhas especialidades é a gestão de áreas contaminadas, que contamina a água subterrânea, que impacta diretamente também na água superficial, e aí a gente entra no tema de crise hídrica, que é um tema, ou emergência hídrica, que é um tema super relevante atualmente. A gente tem a questão dos resíduos, e a questão dos resíduos passa desde uma situação global de, plástico nos oceanos e geração de resíduos, destinação de resíduos em aterros e por aí vai, até a percepção local de como é que você faz a compostagem em casa, a discussão do capitalismo, né, do consumo consciente, né, que já gerou uma série de publicações aí, capitalismo consciente, economia donut e por aí vai. Ou seja, então não existe um tema central. É claro, existem temas que afetam todos. A crise climática, a emergência climática, por exemplo, é um problema global, mas, no fundo, as ações locais afetam isso de uma forma mais ampla também. Sim. Não, muito legal o ponto que você tocou, que você foi falando, né? Trânsito, resíduos, jeito de descartar o lixo. Então a gente percebe que não é uma coisa que está voltada só para as empresas. Não. E meu receio é que as empresas... Até enquanto você falava, eu fui pensando na vizinhança, por exemplo. Parece que as empresas estão se preparando mais do que o ser humano no dia a dia para enfrentar de maneira correta aí essas mudanças climáticas, cuidar bem do meio ambiente. Essa percepção é verdadeira? Eu acho que a gente precisa, do ponto de vista de solução, antes de mais nada, é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, é acreditar nas pessoas, né? Acreditar na bondade, que a gente queira, de alguma forma, resolver as questões que são urgentes e emergentes. Essa é a primeira coisa. A partir disso, a gente começa a lidar com as afinidades. Então, é encontrar gente que pensa como a gente, ou que enxerga o problema do jeito que a gente forma, para a gente chegar numa solução, num consenso de como resolver a questão. E as empresas nada mais são do que afinidades ou um conjunto de CPFs, né? Então, é gente que está lá dentro. Né? Então, assim, primeiro, por isso a importância do ESG, de trazer, onde a gente tinha ambiental e social, a gente trouxe a governança para trabalhar nisso. Então, precisa ser, de alguma forma, algo enxergado pelas empresas como um problema que tem que ser resolvido internamente e gerar impacto local, regional, mundial e por aí vai. Eu acho que as empresas que têm grande repercussão têm um papel fundamental de repercutir isso tudo. Mas, no final das contas, e é por isso que a gente entra naquela velha questão do greenwashing e etc., no final das contas, se isso não tiver internalizado na empresa e nas pessoas que lá estão, esse negócio não faz sentido, vira só casca. Sim, vira só uma campanha que está ali... Vira só uma campanha. Quando muito, né? Quando muito, exatamente. Né? Então, a solução é de dentro para fora, porque, de novo, não existem problemas de fácil solução, e o ESG também não endereça ou não busca solucionar problemas específicos, mas se tornar uma jornada, de fato, em que você consiga se melhorar, desenvolver, evoluir essas questões. E a gente só está falando das questões ambientais, as questões sociais estão mais do que evidentes aí também. Né? Então, eu acho que esse é um problema que precisa... Por isso que as empresas têm mais visibilidade, mas a individualidade faz muita diferença nessa questão.